Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desfraude, um pouquinho sobre a experiência que eu tive com todo o processo de desfraude com o Dave, o que deu certo, o que não deu certo. Eu vou também estar mostrando algumas coisas que eu usei e uso bastante com ele nesse tema, né, de desfraude. E eu também vou contar para vocês um pouquinho do processo com a Lauren. Ela não está ainda, né, no processo de desfraude, ela não tem demonstrado muitos dos sinais, então com ela eu só tenho feito várias coisas que a gente precisa ir fazendo com os nossos filhos para que eles possam estar entendendo, né, esse processo de desfraude. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, continue assistindo, já curtam e se inscrevam no canal, tá bom? Então, o Dave, ele desfraudou com 2 anos e 5 meses. De fato, desfraudou com 2 anos e 5 meses. Mas ele começou a mostrar interesse e até pensei que ele estaria pronto com 2 anos. Assim que ele fez 2 anos, ele simplesmente virou uma chavinha e ele começou a me pedir muito para ir no banheiro. E muitas vezes ele não fazia nem o xixi, nem o cocô. Mas ele pedia muito e ele fazia todo aquele processo, né? Ele tirava a fralda, sentava, ficava ali um pouquinho, depois ele dava descarga, dava bye-bye pro xixi e pro cocô, lavava as mãos. E esse processo é muito, muito, muito importante para os seus filhos, né? Para os nossos filhos. Muitas vezes a gente tá na correria e sabe que muitas vezes as crianças pedem para fazer isso, mas eles não querem. Mas eles só querem brincar, fazer todo aquele processo. Então, assim, tenha paciência e faça, porque é muito, muito, muito importante para os seus filhos, né, para as crianças, todo esse processo. Eles aprendem muito brincando, fazendo de conta e realmente imitando, né? E então o Dave, ele começou bastante, me pedir bastante para ir no banheiro. E depois mais ou menos de uma semana demonstrando bastante interesse, ele começou de fato a fazer xixi e cocô no vaso. Ele não fazia todos os xixis no vaso, mas a maioria deles. Então assim, eu me empolguei. Eu pensei, nossa, ele vai desfraldar agora, porque, né, ele tá tendo muito interesse, já tem 2 semanas e agora cada vez mais ele tem feito todos os xixis no vaso e tudo. E eu lembro que eu já corri e peguei o assento. E eu também peguei esse piniquinho aqui, né, que o menininho, que fica na parede, aí os menininhos, né, fazem xixi aqui dentro e tudo. E eu lembro que eu me empolguei bastante, né, e esse é o primeiro conselho que eu acho que eu posso dar pra vocês. Regule bastante as suas expectativas, porque a frustração, ela pode deixar o processo muito mais pesado, muito mais chato, muito mais ruim para a criança. Então regule as suas emoções, as suas expectativas. Naquele momento eu pensei que seria ali. E eu acho que eu não estava preparada para, de repente, o processo ser interrompido. E depois que chegou as coisas, eu acho que de fato o Dave entendeu que ele faria o xixi e o cocô no vaso. Ele começou, assim, a não querer. Ele pegou um terror, né? Ele tinha terror do banheiro, ele tinha terror de fazer todo, assim, esse processo. Ele não queria de jeito nenhum. Ele, com 2 anos, ele já se escondia, né? Se escondia, eu ia para um cantinho para fazer xixi e o cocô. Ou ele me avisava. E nessa época, ele começou a me avisar, mas assim, já me avisar e falar, fazer na fralda, xixi na fralda. Então, assim, ele não queria de jeito nenhum. E assim, não teve nenhum episódio de eu perder a paciência com ele, de ter tido alguma coisa traumática para simplesmente ele não querer mais ir no banheiro. Eu acho que ele não estava pronto, né? Ainda psicologicamente, ele poderia até estar pronto já fisicamente, né? Já saber segurar o xixi, o cocô, identificar quando ele queria, né?
fazer o xixi ou o cocô, mas ele não estava pronto aqui ainda para esse processo. Aí no segundo dia, quando eu vi que tava daquele jeito, tava ruim, eu tava sentindo assim que não tava legal, eu falei pra ele, eu falei, filho, então a partir de hoje a mamãe vai colocar de novo a sua fralda e você pode fazer xixi e cocô na fralda. Quando você estiver pronto de novo, você fala com a mamãe. Ele super concordou, ficou super feliz e eu voltei, coloquei a fralda nele de novo. Porque assim, pra mim, o que eu sempre tive na minha cabeça era que eu não queria que esse processo de desfraude fosse desgastante e que fosse algo traumático para ele. Eu queria que realmente fosse algo natural, porque é algo natural. É a criança que precisa estar pronta, é a criança que tem que saber segurar o xixi e não é regra. Não é porque a criança fez 2 anos que ela vai desfraldar, não. E a criança não desfralda quando os pais querem que elas desfraldam. Elas podem até desfraldar quando simplesmente, né, os pais falam, não, agora é a hora, vamos desfraldar. Pode, mas é traumático. Muitas vezes a criança tem muito escape, aí vira algo desgastante, porque a criança não dá conta ainda de segurar o xixi mesmo, ou não sabe identificar o que é xixi, o que é cocô ainda, o que ela tá sentindo. Então, assim, é algo desgastante, o processo fica longo. Então, isso eu já sabia que eu queria que fosse no tempo dele. 3, 4 anos, não importava pra minha idade. Eu queria que fosse no tempo dele. Porque eu nunca vi adulto nenhum usando fralda. Então, esse não era... Eu não tinha medo nenhum dele usar fralda pra sempre. Não. Então, eu deixei ele. E pra minha surpresa, ele ficou 5 meses sem falar nada sobre. Era como se ele nunca tivesse entrado no processo de desfraude, sabe? Mas eu entendi que ele não estava pronto e esqueci. E nesse momento eu tava com várias mudanças, né? A gente tava mudando para essa casa. E então, do nada, ele tinha, acho que 2 semanas que ele tinha largado a chupeta. E pra mim, na minha cabeça, eu falava assim, se me perguntasse, o David vai começar o desfraude agora? Eu falava, não, nossa, por favor, não, porque agora ele acabou de largar a chupeta, né? Isso já é algo, assim, é um processo muito importante, né, para criança quando eles largam a chupeta, querendo ou não, eles têm que regular a emoção deles, porque antes era enfiar a chupeta, eles se acalmavam, então eles têm que aprender a se acalmar de outras maneiras. Então eu não queria, mas, novamente, o desfraude não começa quando eu quero, quando eu, mãe do Davi, da Lauren, quer. Começa quando eles estão prontos. E 2 semanas, eu tinha acabado de mudar pra essa casa, tinha 2 semanas que ele tinha acabado de largar a chupeta. Ele virou pra mim um dia e falou, mamãe, xixi. Eu falei, você fez xixi? Aí ele, não, xixi no banheiro. E a gente correu, tirei a fralda dele, ele fez xixi. E aí eu, né, pensei, mas eu não vou colocar expectativa, reagi super normal. Falei, nossa, meu filho, que legal, você fez xixi no vaso, que bom. E aí, nesse mesmo dia, ele pediu mais 2 vezes e ele fez, nesse mesmo dia, cocô também no vaso. E aí, no segundo dia, né, no outro dia, eu falei pra ele, assim que ele acordou, eu falei, filho, você quer tentar ficar hoje sem a fralda e tentar fazer xixi e cocô no vaso? Aí ele, sim, ele todo animado, assim, coisa que antes ele não era nada animado, né? E aí eu já tirei a fralda dele e ele ficou 1º, 2º e 3º dia, sem escape nenhum. Eu tirei a fralda dele, ele fez todos os xixis e todos os cocôs no vaso. Então, assim, não teve escape nenhum. No 4º dia, teve 2 escapes, né? Um xixi e um cocô. Mas foi porque eu comecei a ficar tranquila, eu relaxei, né? Porque eu tava perguntando pra ele se ele queria fazer xixi e cocô a cada 2 horas, pra ter certeza que ele não iria se entreter fazendo algo e esquecesse, né? E aí no 4º dia eu pensei, pronto, desfraldou, não vai ter nem escape, né? Assim, fiquei tranquila. E aí ele teve, que ele tava muito concentrado brincando, e aí ele fez na roupa. Então, assim, na hora ele ficou muito chateado, ele começou a chorar e ficava agoniado, porque ele tem muita agonia, né, de ficar molhado e de cocô. Nossa, ele tem muita agonia.
Então, eu baixei, acalmei ele, falei, filho, foi um acidente, tá tudo bem. Tá tudo bem, mamãe vai trocar a sua fralda e na próxima vez você faz no vaso, tá bom? Ele, tá bom. Aí eu troquei, ele me ajudou a limpar. E aí no quinto dia pra frente, eu já considerei ele desfraldado, porque assim, não teve mais nenhum escape. Claro que sempre tem aquela coisa de estar muito concentrada e fica segurando e começa a fazer um pouquinho na fralda ou na cuequinha. Mas assim, é questão de ter muita paciência, de você começar, você ver a criança com a mão ali ou fazendo umas dancinhas, você já perguntar, né? Você quer ir no banheiro? E aí tem aquela coisa também que tem, às vezes tá brincando, tá comendo, não quer largar pra fazer xixi. Então, geralmente, o que eu usava aqui em casa era vamos ver quem chega primeiro no banheiro. Sempre alguma brincadeira assim. E aí, sempre deu certo aqui. Então, assim, foi um processo muito tranquilo. Foi muito tranquilo, não teve nada assim de, nossa, foi muito difícil, teve muitos escapes. Por quê? Porque eu tenho certeza que foi no momento perfeito, no momento que ele estava pronto. Então não teve... Assim, quando me perguntam, realmente eu falo, foi super tranquilo. E assim, um detalhe é que quando ele desfraldou de dia, eu também tirei a fralda dele da noite, porque ele também estava acordando com a fralda seca. Então, eu já tinha tirado. Só que depois de 2 semanas desfraldado, ele começou a ter muito escape à noite. Muito escape mesmo. E a gente tinha acabado de entrar no verão. E o Dave e a Lauren bebem muita água. Muita água. Então, não sei se foi a quantidade de líquido, né? Eu tentei. Muitas pessoas na internet falam pra tirar... pra não dar líquido pra criança 2 horas antes de dormir. Eu tentei fazer isso, né? Eu fiz, mas teve os escapes. Então, assim, eu simplesmente aceitei que ele não está pronto ainda para fazer o desfraude noturno. Então, conversei com ele, ele aceitou colocar a fralda para dormir e não teve confusão. Todos os dias que ele acorda, tira a fralda, fica tranquilo, fralda para dormir. Ele não teve nenhum problema. E quando ele estiver pronto, todos os dias eu vejo ele acorda ainda com xixi na fralda. Então é porque ele não dá conta ainda de segurar a noite toda e também não acorda para me pedir para eu levar ele no banheiro. Então super tranquilo, ele vai desfraldar um dia também noturno. E geralmente é o normal, né? A criança desfralda primeiro de dia e depois ela desfralda à noite. Mas o importante é a gente nunca colocar um rótulo. Ah, isso acontece, sabe? Colocar algo na nossa cabeça. Nossos filhos são únicos. Então, não coloque idade como estimativa. Ai, fez 2 anos, eu tenho que desfraldar. Não coloca, ai, mas o irmãozinho dele desfraldou com 2 anos e 5 meses. Minha outra filha também tem que desfraldar. A outra criança pode desfraldar tanto depois quanto antes. Pode desfraldar diurno e noturno, tudo junto, ou pode demorar, ou pode desfraldar e fazer só xixi no vaso e o cocô ainda ficar alguns dias fazendo na fralda. Sinta a sua criança, sabe? Se conecte mesmo com a sua criança e entenda, esteja ali 100% para ela, entenda o que ela precisa nesse momento, porque é um marco muito importante na vida da criança, muito importante. Então, elas precisam da nossa segurança e elas precisam que nós mostremos para elas que elas dão conta, que a gente confia nelas. Todas as vezes que o Dave tinha algum escape, eu falava, filho, eu confio que você dá conta de fazer no lugar certo, tá bom? Porque eles precisam que a gente confie neles. Uma coisa que me ajudou bastante foi pesquisar os principais sinais que a criança pode dar que demonstra que ela está pronta para desfraldar. Eu não vou falar todos aqui porque eu não lembro, mas eu posso deixar aqui linkado aqui embaixo algum site que eu usei na época, eu vou pesquisar de novo e eu coloco aqui embaixo para vocês. Mas os principais que eu lembro que foi assim, nossa, batata, sabe? Foi realmente aonde eu vi que o Dave estava pronto. Primeiro, ele reconheceu o que é xixi, o que é cocô. Ele não fazer, sabe? Porque até uma época da criança, ela faz xixi e cocô e ela tá brincando ali e ela nem
não muda nada na vida dela. Quando a criança começa a tá brincando, ela para, ela olha pra você, ou ela simplesmente para, olha pra baixo pra ver, né? Nossa, ela tá sentindo que ela tá fazendo o cocô e ela tá fazendo xixi. Então, isso é um grande sinal que ela tá identificando, ela sabe o que tá acontecendo com o corpinho dela. Outra coisa também é a criança ficar muito tempo do dia com a fralda seca. Você ir lá, né, olhar a fralda dela. Antigamente, por exemplo, com o Dave, eu trocava ele umas 3 vezes no dia com a fralda, né, o xixi dele. E aí, de repente, caiu pra uma fralda durante o dia todo. Muitas vezes eu ia checar e tava com a fralda seca. Então esse é um sinal, assim, é muito provável que pode ser que o processo tá chegando aí na sua casa, sabe? Tá perto. Porque a criança tá dando conta de segurar o xixi por mais tempo. Então, esses foram os principais sinais que eu identifiquei com o Dave e realmente ele depois demonstrou que ele estava pronto para o desfraude. Outra coisa, uma dica que eu dou para vocês, que aqui pelo menos deu muito certo, é tentar mostrar para a criança que todo esse processo é muito natural. É algo que você, todo mundo faz. Xixi e cocô. Então, assim, tente, isso que eu li bastante e funcionou aqui em casa, tente não dar outros nomes, sabe? Fala xixi, cocô, você fez xixi, você fez cocô. E quando a criança faz o cocô, geralmente a gente tem mania de ficar, vamos tirar o cocô, yuck, né? Que nojo, eca, essas coisas. Não. Porque às vezes não vai acontecer nada com o seu filho. Mas, por exemplo, o Dave, ele já naturalmente ele não gosta, ele acha nojento. Se eu der muito fazer que é nojento, pra ele não vai querer fazer cocô, então ele vai segurar, vai ser algo ruim pra ele. Então eu mostrava pra ele que era natural. Ah, sujou, filho, mas não tem nada, mamãe limpa. Isso é natural, mamãe também faz, o papai, a Lauren, entendeu? Então mostrar pro seu filho que é algo natural, é um processo que é natural. E outra dica também é deixar o seu filho ver você indo no banheiro, você, o papai, né, indo e usando, como que faz para ele ver, porque a criança, ela é muito visual, ela aprende muito com o processo. E então, as crianças, né, verem os pais usando o banheiro, mostra para eles que é algo natural, que um dia eles vão fazer também. Então, assim, essas são as minhas dicas e aqui em casa super funcionou. E outra coisa também é que eu já tô usando com a Lauren. Com o Dave eu usei com ele, sei lá, a partir de 1 aninho. Eu comprei mesmo, mas você pode ter em casa livros falando sobre o desfraude em casa e usar no dia a dia. Não precisa a criança ter feito 1 aninho, 2 aninhos, sabe? Com o Dave eu comecei com 1 aninho. O dele, eu tinha comprado, ele jogou dentro do vaso e estragou. Então, esses aqui que eu tenho, foi a minha amiga que me emprestou, da filhinha dela, pra eu usar com a Lauren. E assim, é muito legal, sabe? Porque a Lauren é apaixonada em livro. Os dois, mas a Lauren é muito, assim, ela tem uma paixão enorme por livros. Então, assim, isso aqui ajuda muito, muito ela, sabe? Toda vez que eu tô lendo pra ela, ela já corre, ela já quer ir pro banheiro e fazer todo o processo que o livrinho falou pra ela, sabe? Então, assim, esse aqui é uma dica, nossa, muito, muito boa. Outra dica é musiquinhas. Tem várias musiquinhas no YouTube, né, que fala sobre o xixi e é muito bom. O Dave amava as musiquinhas, amava. E aí, uma especial eu peguei, que era a preferida dele, toda vez que ele tava fazendo o xixi ou o cocô, antes mesmo dele desfraldar, e eu começava a cantar pra ele, e aí eu levava ele no banheiro, e então, assim, ele gostou bastante. E aí, com o Dave, eu não usei o pinico. Eu já comprei esse assento mesmo e testei, né? Porque tem crianças que não se adaptam com assento. Mas eu preferi começar com assento porque eu acho o pinico um trambolho. Sabe? Pra ficar ali dentro do banheiro e tal.
Então eu comecei com o assento e super deu certo. Ele deu conta, ou ele aprovou, gostou, nunca pediu pinico, nada. E eu comprei esse aqui também pra ele, porque na época eu achava o vaso muito alto e às vezes ele pedia pra fazer em pé, igual o pai. Então, quando ele sentava, eu ensinei ele a sentar. Ele hoje ele faz xixi mais sentado do que em pé. Então, eu ensinei ele como fazer sentado, mas ele queria, então eu comprei esse de colocar na parede, coloquei baixinho e, olha, não faz bagunça, pelo menos com ele nunca fez bagunça com isso aqui. Ele sempre usou, eu ensinei ele, aí ele pegava, abria o vaso, jogava, dava descarga. Nunca tive nenhum problema e pra ele foi super, super bom, porque ele amava ver isso aqui rodando. Esse aqui ele não usa mais hoje em dia, ele já não usa, mas foi muito, muito bom pra ele na época. E pra sair de casa, porque na época que ele desfraldou, a gente já tava entrando na quarentena aqui nos Estados Unidos, né? Foi início do ano. Então a gente ficou um tempão em casa. Então, assim, eu acho que a parte principal do desfraude a gente tava em casa. E aí eu comecei a levar ele depois no parquinho, quando os parquinhos foram liberados, né? E aí eu comprei algumas coisas. Isso daqui salva a minha vida. Sério, gente, até hoje salva a minha vida. Porque nós estamos ainda, né, passando por esse processo da pandemia. Então, em quase todos os lugares eu evito de levar ele no banheiro e vou no carro ou no cantinho, porque no cantinho, qualquer lugar, eu só abaixo um pouquinho, vou, coloco, ninguém dá conta de ver nada, né, assim, você não precisa expor o seu filho, né. Então fica super, assim, escondidinho, ele faz ali, ou dentro do carro, pra viagem, Nossa, esse aqui é muito bom, parquinho, né, que geralmente o banheiro fica longe, isso aqui salva a minha vida. E aí esse aqui é um assento que até hoje eu não usei com ele fora de casa, porque o Dave e a Loli é bem reloginho, eles fazem cocô na hora determinada do dia, e geralmente a gente tá em casa, então ele nunca usou, e aí como é xixi ele faz naquele, mas esse aqui eu comprei e levo na bolsa que, né, sempre é bom ter. E esse aqui eu sei que eu acho que eu vou usar mais com a Loli, né, na época do desfraude dela. Mesmo que esse aqui tem o feminino dela, que é um jeitinho que você encaixa, sabe, na menininha, e aí ela faz xixi também. Super, muito bom. Com certeza eu vou comprar o da Loli. E aí esse aqui eu comprei. Até hoje ele não usou, mas eu sei que eu vou usar sim esse aqui ainda, porque a gente tá muito em casa e tal. E aí esse aqui, eu comprei um pack grande, que vem vários desses aqui individuais, que são cover, que é tipo um protetor de vaso, né? Vai por cima do vaso e a criança pode sentar. Então, geralmente, eu comprei esse pra eu colocar esse primeiro e eu colocar esse aqui por cima. Porque aí esse cai na lateral do vaso e a criança pode colocar a mão sem tocar, né? No vaso. Então, essas são as coisas que eu comprei no desfraude do Dave. E super deu certo, não precisei comprar nada demais, assim. São coisas que realmente eu uso e são fundamentais no desfraude, pelo menos pra mim. Porque desfraude é algo muito particular, né? Mas pra mim é algo muito necessário. E pra finalizar, a Lauren. Ela ainda não tá dando nenhum sinal. Ela vai fazer 2 anos sábado agora. E ela não tá dando nenhum sinal, sabe? Ela tem dia que ela fala xixi e o cocô, mas quando ela faz cocô, ela fica um tempão com o cocô. Se eu não tô perto pra ver mesmo, pra sentir o cheiro, ela não vem reclamar pra mim. Então, assim, ela fica com a fralda cheia quase o tempo inteiro. Então, definitivamente ela não tá pronta. Mas não significa que eu não possa tá começando, né? Falar. Então, desde quando ela também era bem pequenininha, eu falo muito com ela. Toda vez que o Dave vai no banheiro e ela quer, ela faz todo o processo, ela me vê usando o banheiro, eu falo pra ela naturalmente. Geralmente, quando ela faz cocô e não é aquele, né, que fica todo esmagado na fralda, eu geralmente tiro e dou pra ela jogar dentro do vaso e dar descarga. Isso é uma coisa muito boa pra se fazer também. E é isso. E
sabe, não esperar demais do seu filho, colocar expectativa grande. Eu não tô colocando que ela vai desfraldar com 2 anos e 5 meses, 6 meses. Eu acho que ela vai desfraldar quando ela estiver pronta. Pode ser que ela comece, vira a chavinha e ela comece o desfraude por agora, ou só com 3 anos. Eu não tô com pressa e é isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu posso deixar aqui embaixo os links na Amazon para todos esses produtos, se vocês quiserem. Eu vou deixar aqui embaixo, porque aí vocês podem ver. E aí vocês podem procurar algo similar no Mercado Livre ou na Amazon no Brasil, né? Eu acho que no Brasil tem, né, agora. Não sei direito, mas pelo menos vocês podem estar procurando algo parecido, se vocês quiserem. E é isso. Fiquem com Deus. E comentem aqui embaixo se você tem um filho, se ele já desfraudou, se ele tá no processo, se ele não tá dando nenhum sinal. Deixa aqui também algum outro sinal que você acha que é muito importante e que eu não citei, coloca aqui embaixo, ou algum item que você use é essencial e eu não falei também, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau!